Aliens são criaturas que os cientistas estão ansiosos para estudar há décadas. Apesar dos relatos sobre estes seres únicos, os cientistas não têm sido capazes de decodificar informações suficientes para confirmar se eles realmente existem. Isto foi o que fomos levados a acreditar, até que informações recentes revelaram que a NASA não só encontrou estas civilizações avançadas, mas também as está escondendo do público. Agora, alguns dos documentos usados pela NASA para esconder as suas atividades disfarçadas foram finalmente vazados, e entre eles estão a prova de que os alienígenas existem. Junte-se a nós enquanto exploramos 15 documentos vazados da NASA que prova que eles existem. Número 15. Vídeo Gimbal. Este vídeo é um dos 3 vídeos vazados dos arquivos militares dos Estados Unidos. O vídeo mostra uma nave espacial alienígena descoberta por militares em um jato. A descoberta foi feita usando uma câmera infravermelha para detectar a nave espacial alienígena enquanto ela sobrevoava a costa leste. Neste clipe, você ouve as pessoas no jato reagindo à visão deste objeto de aparência estranha. No início, os pilotos pensaram que poderia ter sido algum tipo de drone, mas eles notaram que os ventos na época não eram amigáveis. Este estranho objeto não parecia ter sido afetado pelo vento forte. Também foi visto como tendo se movido estranhamente em comparação com a forma como uma aeronave normal opera. As pessoas que gravaram este vídeo comentaram que o objeto parecia girar enquanto se movia no céu, mesmo com os ventos fortes contra ele. Não há muita atividade durante os primeiros 20 segundos do vídeo, mas lentamente, no 23º segundo, o objeto estranho foi notado. Uma pequena inclinação na câmera ocorreu, e o objeto girou no sentido anti-horário. Então, o pequeno objeto girou mais 2 vezes. Enquanto fazia sua maior rotação, um dos pilotos do avião avistou o objeto dizendo: "Olha para aquela coisa, ela está girando." Os pilotos que gravaram esta filmagem ficaram surpresos ao ver este objeto, já que um dos funcionários ficou feliz em fazer esta descoberta, enquanto o outro anotou detalhes sobre o que acabaram de ver. O objeto continuou a girar até que ele abrandou aí para uma parada próxima. Se foi uma pessoa aleatória que fez esse vídeo, ela pode não ter prendido a atenção do público inteiro, mas como os militares descobriram este estranho objeto, eles viram que era completamente diferente de seus relatórios e avistamentos anteriores. Número 14. Fotos de Marte. Quando a NASA deixou cair imagens de Marte, o autor americano Richard C. Hoagland tinha algumas teorias sobre a vida alienígena existente no planeta vermelho. Ele também disse que a agência espacial sabe sobre estas civilizações alienígenas que vivem em Marte, mas eles mantêm isso em segredo do público. O orbitador Viking captou essas imagens de Marte em 1976, e algumas das fotos pareciam ter certas estruturas, mostrando que há realmente vida existente no planeta vermelho. Uma imagem em particular, que deve ter dado a Richard para apoiar as suas reivindicações, foi uma estrutura entre as fotos que se parecia com a esfinge. É por isso que as pessoas acreditam que estruturas como essa foram construídas por alienígenas que vivem no planeta. Quando a NASA lançou fotos mais claras em 1998, desmascarando as teorias que haviam circulado com as fotos, Richard mostrou um relatório de 1960, que sugeria que qualquer descoberta sobre a vida alienígena deveria ser mantida em segredo do público em geral, para que a evolução geral do nosso universo não fosse perturbada. Esse relatório foi encomendado pela NASA, então certamente é uma fonte autêntica. Número 13. Go Fast Video. O vídeo Go Fast é um dos vídeos lançados junto com o primeiro vídeo discutido. Esta gravação é também um dos melhores vídeos que mostrou uma nave espacial alienígena, pois o vídeo começou a rolar antes que a câmera pudesse travar a sua visão sobre o objeto. Ao assistir o vídeo, você verá que o objeto estava se movendo rapidamente, daí porque o documento foi batizado de Go Fast. O objeto era incrivelmente rápido no clipe. Sua velocidade não podia ser comparada a nenhum objeto provável feito ou inventado aqui na Terra. O cientista que operava a câmera lutou para conseguir o objeto enquanto ele corria sobre as águas. A câmera acabou capturando o objeto com uma sensação mista de excitação e choque, enquanto eles se perguntavam o que era aquele objeto. Dizia-se que essa filmagem era uma aeronave produzida pelos militares, mas acabou se tornando aí mais confusa, pois os próprios militares não têm ideia do que é este objeto super rápido. Número 12. Objetos vistos voando perto do Sol. Esta gravação veio de uma transmissão ao vivo da NASA, que retratava o Sol de 2012, cortado após alguma atividade suspeita ter sido detectada. Este vídeo quebrou a internet e especulou-se que aqueles objetos vistos no live stream poderiam ter sido objetos espaciais alienígenas. As imagens estranhas foram postadas por um youtuber, e as imagens mostraram um objeto de aparência estranha, voando em direção ao Sol na transmissão.
Capturado por uma câmera telescópica a bordo do Observatório Solar e Heliosférico SOHO da NASA, o objeto foi descrito como sendo uma nave espacial metálica, com uma extensão gigantesca. Número 11. Cubo Negro Misterioso. Este é outro avistamento misterioso no espaço que foi visto através do vídeo ao vivo da NASA, antes da agência espacial cortar o live stream de seus telespectadores. Você notaria um objeto flutuando bem ao lado do Sol no vídeo. Este cubo permaneceu lá por alguns segundos antes do live stream cair de repente. Este incidente ocorreu no início deste ano, em maio, e o lançamento da gravação trouxe várias respostas e especulações sobre este estranho cubo preto. Muitas pessoas ficaram confusas com isso, e Scott C. Waring comentou sobre este evento em seu site de avistamento de OVNIs, dizendo que ele viu o cubo negro emergindo do Sol. Imediatamente após o objeto mostrado nas filmagens, uma enorme tela preta de repente cobriu 25% de toda a área de visão, o que significa que a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a NASA, estava tentando esconder o cubo da visão do live stream. Além disso, essa não foi a primeira vez que cubos como estes foram avistados perto do Sol. Os relatórios sobre este misterioso cubo negro foram desmascarados por Bernhard Fleck, cientista do projeto SOHO e gerente da missão. Ele explicou que o quadrado negro aparece devido a um bloco de telemetria corrompido. Isso significa que o misterioso cubo negro é apenas uma falha que vem das imagens, e não qualquer nave alienígena misteriosa, como pensávamos. Número 10. Satélite Black Knight. O satélite Black Knight tem sido parte de teorias de conspiração alienígena por um longo tempo. É um estranho objeto negro que foi visto orbitando a Terra em 1998. O satélite foi capturado pela primeira vez em 1998, quando fez a sua primeira missão de ônibus espacial para a Estação Espacial Internacional. Olhando para a imagem do satélite, diz que ele tem mais de 12 mil anos de idade. O mesmo satélite foi catalogado como lixo espacial, mas nós sentimos que ele foi colocado pelos alienígenas para nos observar. Há várias histórias sobre o Cavaleiro Negro. A sua história pioneira começa com Nikola Tesla. Tesla observou que ele recebeu sinais de rádio do espaço no ano de 1899. Nikola Tesla estava fazendo seus experimentos de rádio em 1899 nas nascentes do Colorado. Ele os nomeou marcianos, acreditando que eles estavam tentando se comunicar com a humanidade com números, uma vez que eles sentem que é uma linguagem universal. Em fevereiro de 1901, Tesla relembrou a sua experiência em um artigo do Coiler. As mudanças que eu notei estavam ocorrendo periodicamente e com uma sugestão tão clara de número e ordem que não eram rastreáveis a nenhuma causa conhecida por mim. A sensação de que eu tinha sido o primeiro a ouvir a saudação de um planeta para outro está constantemente crescendo em mim. Alguns anos depois, em 1972, a teoria sobre o Cavaleiro Negro ressurgiu novamente quando o engenheiro civil e operador de rádio Jordan House viu uma onda estranhamente especializada em seus sinais de rádio. Enquanto ele transmitia de sua casa em Oslo, os sinais eram devolvidos a eles alguns momentos depois. Isso fez House escolher isto como um fenômeno alienígena. Número 9. Buzz Aldrin. Durante o primeiro voo espacial da NASA, Buzz Aldrin foi um dos cientistas que agraciaram sua presença na Lua. Sua viagem à Lua também envolveu uma atração lateral de avistamentos de OVNIs. A equipe é relatada como tendo visto grandes objetos flutuando ao seu lado. Eles confirmaram se a parte superior do foguete já havia sido destacada, mas essa parte do foguete estava a 6 mil milhas de distância da sua posição atual. Quando eles pousaram na Lua, Aldrin avistou um par de objetos grandes seguindo um ao outro, fazendo esse alinhamento parecer um tipo de estacionamento. Quando eles voltaram à Terra, Aldrin e seus companheiros de equipe estavam certos de que tinham acabado de ter uma experiência alienígena. E um teste de detector de mentiras foi feito para confirmar. Este teste de detector de mentiras foi realizado pelo Instituto de Biologia Bioacoustic e Saúde Sonora. O resultado do teste foi que Aldrin e outros astronautas estavam completamente convencidos sobre seu encontro no espaço com alienígenas. Recentemente, houveram vídeos de Aldrin negando essas afirmações, explicando que as visões de alienígenas que ele afirmava serem verdadeiras não eram nada mais que 4 painéis que tinham se separado do voo da nave espacial. As afirmações diziam que as gravações de áudio usadas para o teste tinham décadas, não as entrevistas feitas no seu tempo atual. Agora que Aldrin negou esta afirmação, há um teste ultra secreto que ainda toca a voz real de Aldrin, confirmando as afirmações de que ele e sua equipe encontraram alienígenas naquela noite. Número 8. OVNIs avistados no navio da Marinha. Esta filmagem foi capturada por um jato de caça que circundava o mar Mediterrâneo. Prestes a pousar no porta-aviões USS Ford, as filmagens foram feitas sem problemas, até que a aeronave aterrissasse no porta-aviões e passasse por um objeto estranho no navio. Estacionado no lado da aeronave está um avião de forma triangular
que parece ter vindo do filme Star Trek. Ele não tem nenhuma semelhança com o jato de caça que passou por ele, juntamente com outras aeronaves feitas pela humanidade. Este vídeo trouxe tanta atenção que até mesmo governos de outros países acusaram o governo dos Estados Unidos de colaborar com OVNIs. Como sabemos, vários tipos de OVNIs têm sido avistados, desde o OVNI em forma de diamante até um OVNI circular e também um triangular. Como resultado, o OVNI triangular é o motivo pelo qual o vídeo entrou em um frenesi, reunindo vários comentários e engajamentos também, e que até hoje ainda não foi solucionado. Número 7. Fenômeno aéreo não identificado. No início deste ano, a Administração Aeronáutica Espacial Nacional fez um anúncio de que eles iriam investigar objetos voadores. Isso chocou os entusiastas de OVNIs e pesquisadores alienígenas, pois eles nunca esperaram essa notícia da agência espacial depois de todos esses anos de encobrir histórias de avistamentos de alienígenas. Este anúncio foi o início do estudo do fenômeno aéreo não identificado. Estes são avistamentos estranhos e fenômenos estranhos vistos na atmosfera da Terra. Entretanto, um relatório da UAP foi divulgado dizendo que um par de objetos confirmados, não identificados, parece exibir e operar com tecnologia avançada que a humanidade ainda não inventou. O cientista líder que supervisiona o estudo do fenômeno aéreo não identificado diz que a NASA tem sido forçada a lidar com alguns casos estranhos de mistérios nas últimas décadas. O estudo se concentrará em obter dados disponíveis, a melhor maneira de coletar dados futuros e como a NASA pode transformar esses dados para melhorar o entendimento científico dos fenômenos aéreos não identificados. Número 6. Relatórios de OVNIs. A solicitação de um ato de liberdade de informação expôs 1.500 páginas de avistamentos e relatórios sobre OVNIs a serem divulgados ao público. Este enorme arquivo continha todas as informações de pessoas que haviam relatado qualquer incidente de ver alienígenas e OVNIs. As páginas também continham informações sobre as pessoas que relataram esses avistamentos e que foram fisicamente afetadas no processo. Alguns dos relatos tinham situações como queimaduras que provavelmente teriam sido causadas por um jato de OVNIs. Isso foi uma evidência de que eles realmente acabaram de encontrar um incidente estranho. Número 5. Filmagens do vídeo do FLIR. Este é o terceiro vídeo de avistamentos de OVNIs capturados pelos militares americanos. Os 3 vídeos também foram lançados junto com o arquivo de relatórios de OVNIs que foram feitos aí sob a Lei de Informação da Liberdade. A gravação do FLIR foi feita em 2004, quando o USS Nimitz estava voando através da costa sul da Califórnia. Antes que o vídeo fosse feito, relatos de uma aeronave não identificada pairando nos céus haviam sido relatados. Esta aeronave não identificada havia sido notada por quase uma semana antes dos militares tomarem o vídeo. Os pilotos avistaram um objeto de forma oval invulgarmente grande, de cor branca e aproximadamente 40 pés de comprimento. Todas as 4 pessoas no USS Nimitz viram a aeronave de aparência estranha por 5 minutos, mas o vídeo da gravação vazada se estende por mais ou menos 1 minuto. USS Nimitz rastreou a nave espacial alienígena através do uso de uma câmera infravermelha avançada. Por causa da forma do objeto alienígena, o pessoal chamou de Tic Tac. Número 4. Os arquivos de Kecksburg. Os arquivos de Kecksburg contêm um misterioso incidente que aconteceu em Kecksburg, na Pensilvânia. Em 9 de dezembro de 1965, uma bola de fogo gigante foi vista de 6 locais diferentes nos Estados Unidos. Então, pessoas residentes na vila de Kecksburg relataram um barulho de impacto, com vibrações e sinais de fumaça azul vindo da floresta. Neste mesmo dia, houve notícias de detritos metálicos quentes vistos através de Michigan e do norte de Ohio. A área metropolitana de Pittsburgh também registrou relatos de feixes sônicos explodindo, e todos estes sintomas foram atribuídos a esta bola de fogo. Quase imediatamente, os militares chegaram ao local do incidente para selar a área e também saíram com um enorme objeto em forma de bola metálica, com estranhos hieróglifos na parte de trás de um caminhão. Este objeto foi rebocado para a base de força aérea em Ohio e foi dito que tinha o tamanho de um ônibus. Quando questionados sobre este misterioso objeto que caiu, a informação passada pelo Pentágono era que o objeto era um meteorito e não dizia mais detalhes sobre o suposto meteorito. O arquivo Kecksburg foi reaberto em 2003 e a NASA alegou que o objeto não era um satélite. Em 2005, a agência espacial saiu novamente e disse que o objeto era um satélite. Com estas diferentes respostas e opiniões sobre o estranho incidente, fica claro que a NASA está escondendo algo do público. No entanto, os encobrimentos da NASA não fizeram justiça suficiente para manter o incidente desse acidente totalmente esquecido. A pesquisa foi feita e muitas perguntas também aos residentes sobre os eventos. Mais pessoas se interessaram pela verdade sobre o que realmente caiu na floresta. Alguns residentes que foram testemunhas oculares do acidente
de 1965, lembraram que funcionários à paisana com a aparência ameaçadora vieram visitar suas casas, ameaçando as pessoas de não dar um relato do que viram para ninguém. Para expor os detalhes por trás dos arquivos de Kecksburg, foi iniciado um ato de liberdade de informação para abrir novamente os arquivos de Kecksburg. A Lei de Liberdade de Informação foi aprovada pelo tribunal, apesar de várias tentativas feitas pela NASA para varrer o caso do tribunal para debaixo do tapete. Isso fez com que os arquivos de Kecksburg fossem reabertos novamente em 2007. Mas a agência espacial alegou que a maioria das partes vitais do arquivo tinham sido perdidas, limitando assim a decodificação completa da informação. Número 3. Objeto alienígena avistado em 1960. Fotos da missão. O objeto alienígena foi visto em uma foto da missão que aconteceu há mais de 60 anos. O projeto Mercúrio foi uma das primeiras explorações espaciais da NASA. Nessa missão, uma das sondas de Mercúrio foi enviada para tirar fotos do ambiente espacial. Uma das fotos então mostrou um objeto que parecia ser um OVNI. A foto foi encontrada pelo pesquisador de OVNI Scott Waring em um disco antigo usado na missão Mercúrio do projeto. Waring foi anteriormente associado com a Força Aérea dos Estados Unidos na base SAC, e ele falou sobre como ele apareceu no disco em seu blog OVNI. Ele também comentou no seu blog como a nave alienígena deve ter estado observando a cápsula Mercúrio. Quando Waring publicou esta informação, várias opiniões surgiram dizendo que ela poderia ter sido lixo espacial aleatório. Estes pontos se recusaram a se conectar, já que a NASA tinha acabado de começar a explorar o espaço. Então, como poderia ter havido lixo espacial quando o projeto Mercúrio foi o início da aventura da NASA pelo espaço? Número 2. A foto de Kelvin. A foto de Kelvin tem que ser uma das evidências mais claras que mostram que os alienígenas realmente existem. 2 excursionistas tiraram a foto perto de Kelvin, Escócia, em agosto de 1990. Na foto, uma enorme embarcação foi vista sobrevoando as terras altas escocesas, enquanto era seguida de perto pelos jatos caça. Foi dito que o objeto tinha cerca de 31 metros de comprimento. Eles continuaram observando enquanto o estranho objeto flutuava no céu por mais de 8 minutos com um zumbido baixo, enquanto os caças continuavam a ser perseguidos a uma distância segura. Pouco tempo depois, o enorme objeto voou diretamente para o céu, a uma velocidade insana, desaparecendo dos céus. Depois desse encontro, os caminhantes entregaram 6 fotos do objeto ao jornal Scotland's Daily Record para verificar a situação. A organização da mídia, então, as encaminhou para o Ministério de Defesa britânico. Desde então, não houve histórias publicadas sobre o incrível avistamento. As fotos também desapareceram 30 anos depois, quando foram recuperadas pelo jornalista acadêmico Professor David Clarke, um associado da Universidade Sheffield Hallam. O Dr. Clarke conduziu uma extensa pesquisa sobre a foto como curador dos projetos dos arquivos de OVNIs nos arquivos nacionais. Ele foi capaz de encontrar a foto ao contactar o assessor de imprensa anterior da Royal Air Force, Craig Lindsay. O Sr. Lindsay tinha guardado uma cópia da foto original do avistamento depois de se conectar com a imprensa e o Ministério da Defesa, quando o incidente aconteceu em 1990. Ele então contactou o Daily Record para encaminhar o envelope original e dentro dele estava uma das fotografias originais tiradas em Kelvin. O Sr. Lindsay deu a foto original ao Dr. Clarke e ela tem sido armazenada nos arquivos da Universidade de Sheffield Hallam desde então. Em outubro de 2021, o Scottish Sun relatou que arquivos relacionados com o avistamento de Kelvin, em 1990, deveriam ter sido liberados pelo Ministério da Defesa. Esse relatório foi exigido com base na regra dos 30 anos. A regra dos 30 anos propõe que toda a informação deve ser liberada após 30 anos, sujeita a limitações baseadas em danos à segurança do Estado, política externa ou privacidade pessoal. Entretanto, o Ministério da Defesa bloqueou os arquivos para a liberação até 2072. Número 1. Arquivos da NASA hackeados por Gary McKinnon. Gary McKinnon invadiu sites da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, que é a NASA, de fevereiro de 2001 a março de 2002. Enquanto ele invadia os sites da NASA, McKinnon encontrou arquivos privados que não eram conhecidos do público. Um desses arquivos foi o Projeto de Divulgação. O Projeto de Divulgação é um livro contendo cerca de 400 relatórios de diferentes pessoas sobre circunstâncias relacionadas ao ar, desde controladores de tráfego aéreo até os responsáveis pelo lançamento de mísseis nucleares. O livro também contém informações sobre a tecnologia de engenharia observada a partir de embarcações alienígenas capturadas ou destruídas. Estes relatórios também têm testemunhas confiáveis, disse ele. Ao percorrer os sites, ele viu informações sobre um edifício que possui imagens de OVNIs a partir de algumas imagens de satélites de alta resolução. Ele também observou que havia imagens de alta resolução mantidas em arquivos de fotos, e esses arquivos foram agrupados em arquivos filtrados, não filtrados, processados e não processados. O britânico também comentou
sobre sua pobre conexão de internet que o impediu de baixar as imagens. Entretanto, ele foi capaz de ver algumas das fotos. Ele lembrou o objeto na foto como um objeto prateado em forma de charuto que tinha esferas geodésicas em ambos os lados e que provavelmente foi levado por um satélite olhando para ele. Não havia informações sobre o tamanho do objeto, mas não se parecia com um objeto criado pela humanidade. Foi neste momento que ele foi desconectado do site da agência espacial. McKinnon também teve acesso às planilhas de Excel da NASA, uma delas intitulada Non-Terrestrial Officers. A planilha de Excel continha nomes e postos de pessoal nos Estados Unidos que não estão registrados em nenhum outro lugar. Ele também disse que a planilha tinha informações sobre transferências de navio para navio, mas detalhes sobre essas transferências não foram mencionados em outros lugares. Elas foram tratadas como informações classificadas. Agora, deixa a gente saber o que você acha desses documentos vazados na seção de comentários abaixo.